Hoje nós vamos começar Gálatas 3, pela manhã e à noite estaremos meditando nesse capítulo, Gálatas capítulo 3. O título diz assim: Paulo apela para a experiência dos Gálatas. Paulo, ele está argumentando, então ele vai chamar a atenção dos Gálatas para que eles lembrassem da experiência que eles tiveram de vida. Nos 2 primeiros capítulos, Paulo estava defendendo o seu apostolado, defendendo que ele era um apóstolo de verdade, chamado por Cristo. E aí ele começou a falar da pregação que ele fazia. E agora, nos próximos 2 capítulos, ele vai defender que a salvação é somente pela fé. E esse era o cerne, esse era o pilar principal da pregação de Paulo, a justificação somente pela fé. Então, após ter falado do seu chamado, ele agora vai falar do evangelho que ele pregava. Então vamos ver, no versículo 1, são 5 versículos, Paulo vai fazer 5 perguntas, e são perguntas retóricas, são perguntas que o povo já sabia a resposta, mas Paulo faz só para aguçar a mente deles. Diz assim, versículo 1: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Vamos parar aqui, daqui a pouco a gente volta. Paulo começa, como eu disse, esse capítulo 3, depois de ter provado que o Evangelho era digno de toda aceitação, depois de ter provado que o Evangelho ele era poderoso para vivenciar, ou melhor, para atravessar todas as eras e permanecer firme diante de qualquer ataque, de qualquer heresia e de qualquer mudança que a sociedade possa acontecer, Paulo mostra que os Gálatas estavam sendo insensatos, estavam sendo loucos, estavam sendo ignorantes, estavam sendo negligentes, abandonando o evangelho que haviam escutado no início, para agora serem fascinados por uma heresia, por uma bobagem que eles não deveriam seguir. Então Paulo está chamando a atenção, como se Paulo estivesse falando comigo e contigo hoje, dizendo assim: irmão, acorda, lembra de onde Deus te tirou, lembra o evangelho que te salvou, lembra quantas coisas Deus já fez na tua vida, lembra quantos milagres Deus já operou na tua família, lembra a mudança que Deus já fez em você. Será que você é tão insensato para ter esquecido isso? Será que você é tão negligente? Será que você é tão louco a ponto de abandonar o Senhor que já fez tanta coisa na sua vida, depois de tantos anos na igreja? Então Paulo está fazendo isso. Paulo está trazendo à memória dos Gálatas as experiências que eles tiveram no passado, dizendo: poxa, você não é crente de agora, você não se converteu ontem, você conhece o Evangelho, você conhece o seu Salvador, você já teve experiências com ele. Não é possível que agora você esteja tomando essa atitude. É isso que Paulo está fazendo. Paulo está dizendo que a experiência passada dos Gálatas contradiz o que eles estavam fazendo agora. É a mesma coisa quando a gente encontra um irmão, depois de anos, que se afastou da igreja, está vivendo no pecado. Você diz: irmão, o teu passado te condena. Geralmente a gente diz isso para a pessoa que não vale nada, né? Então, se você encontra alguém, a pessoa diz: não, agora eu mudei de vida. Aí você fala: o teu passado te condena. Mas quando o crente abandona a igreja e volta a fazer tudo de errado, nós poderíamos dizer para ele: irmão, o teu passado te condena, porque no teu passado você confessou Jesus com os seus lábios, você andou no caminho dele, você teve experiência com ele no teu passado, e agora você está fazendo tudo errado. Ou seja, o teu passado te condena, o teu passado contradiz o que você faz agora. E aí? O Cristo que você confessou há um tempo atrás era mentiroso? O Cristo que você serviu há um tempo atrás era fraco? Porque o teu passado não condiz com o teu presente. Então é isso que Paulo está dizendo para os Gálatas, e a gente pode dizer isso para todos os irmãos que a gente conhece que se afastaram e foram viver de novo no mundo. Perguntar: irmão, em que momento a tua consciência, em que momento a tua experiência de vida você jogou na lata do lixo? Em que momento o teu passado com Cristo e os momentos que você viveu com Ele, você abriu mão dele? Por quê? Quem te fascinou? É isso que Paulo pergunta aqui. Quem te fascinou? Então Paulo diz: olha, vocês estão fazendo a insensatez. E o original da palavra insensatez aqui, ela vai mais do que uma loucura da mente.
ela traz um significado de um coração mesmo, um coração pecador e um coração afastado de Deus. É mais do que uma atitude de mente, é uma atitude de coração. Então Paulo diz, olha, vocês estão com o coração totalmente entenebrecido e insensato, a ponto de voltar atrás da onde nunca deveriam ter voltado, da onde Cristo te resgatou. Então, quando os Gálatas deram ouvidos às falsas doutrinas, aos falsos mestres, e foram fascinados por aquela mentira, Paulo está dizendo, quem vos enfeitiçou? A palavra fascinado no original também pode ser traduzida por enfeitiçar. Então, Paulo está dizendo, olha, quando vocês deram ouvido para a bobagem, quando vocês ficaram ouvindo o canto da sereia, quando vocês ficaram ouvindo aquele monte de heresia, quando vocês se deixaram levar pelos desejos da carne e do coração, quando vocês se deixaram levar por esse evangelho mentiroso, de prosperidade, de riqueza, de só vitória, e esqueceram que o evangelho é cruz, é fé, é amor, é perdão. Quando vocês esqueceram disso, vocês, sem perceber, vocês estavam sendo enfeitiçados. E aí, talvez seja por isso que a gente seja chato e zele por uma boa doutrina e pela fidelidade do evangelho, porque devagarzinho vai enfeitiçando. Quantos irmãos vocês não conhecem que já passaram por essa igreja ou por uma outra igreja e que foram, e hoje você vai conversar com a pessoa parece estar enfeitiçada, fala, como pode? Eu lembro que assim que eu cheguei aqui na igreja, há uns anos atrás, eu fui no aniversário de uma irmã, e aí eu conheci alguns familiares, e esses familiares vieram e falaram assim, olha pastor, nós já fomos lá dessa igreja, na igreja congregacional de Andorinhas. Eu falei, é verdade, já foram, e onde vocês estão agora? E aí a pessoa falou para mim assim, a gente está na Universal. O meu semblante fez assim, ó. Falei, Kuma? Pensei, né? Não falei, Kuma? Falei, irmã, falei, pô, visita a gente lá na igreja congregacional qualquer dia desse. Falei, gente, como que pode? Uma pessoa que viveu anos na igreja congregacional de Andorinhas, agora está na Universal, mas está me enfeitiçado. E aí, passou alguns meses, nunca mais vi aquelas pessoas, eles vieram, nos visitaram, e hoje estão conosco. E aí, há pouco tempo atrás, eu conversando com a Débora, né? Ela dizia, pastor, agora, semana retrasada, eu nasci na igreja. E o primeiro retiro que eu fui é esse agora, que a gente foi semana passada. Porque quando eu era da Igreja Universal, lá não tem retiro. Lá não tem convívio. Lá não tem comunhão. Lá não tem nada. Ela disse, com 7 anos de idade, eu ganhei meu primeiro envelope para botar dinheiro. Com 7 anos de idade, ela disse, eu saía do culto com 5 envelopes diferentes para botar dinheiro. E aí a minha pergunta era, quem vos enfeitiçou? Por que um feitiço, gente? Um feitiço, uma cegueira maligna, que você fala, como? Mas glória a Deus, não fiz nada, apenas convidei para vir aqui. Deus tirou as pessoas de lá daquele feitiço, mas você pergunta, como pode? 5 envelopes, sendo roubado, sendo extorquido, vivendo num lugar onde não tem contato, não tem família, não tem relacionamento, ninguém se importa com você. Como pode? Eu estou dando um exemplo de uma igreja, mas eu poderia também falar isso das pessoas que foram para o mundo e se deixarem enfeitiçar pelo mundo. Você vai conversar com as pessoas, pastor, eu conheço tudo que o senhor está falando aí, eu já sei tudo de Jesus, mas não quero. Quem vos enfeitiçou? Então cuidado, irmãos. Cuidado, aquele que está de pé, né, isso que diz a Bíblia, vigie, para que a gente não venha ser enfeitiçado também com as propostas, com as ciladas, com as armadilhas, com os prazeres do mundo. Cuidado, quem vos enfeitiçou? Paulo diz para eles. Então, os Gálatas não estavam entendendo que suplementar a fé com uma obrinha, era suplantar Jesus, entende? Eles ouviram que a salvação era pela fé somente, mas aí vieram e falaram, não, vocês têm que praticar umas obrinhas. Então, eles estavam suplementando Jesus, mas na verdade o que eles estavam fazendo era suplantar Jesus, enterrar Jesus e dizer, olha, a cruz não é suficiente. Então, é inaceitável. Paulo diz assim, vocês estiveram diante dos olhos de vocês, no versículo 1, Jesus Cristo exposto, crucificado. Paulo diz, eu preguei o evangelho da cruz, eu preguei Jesus morto pelos seus pecados, eu preguei que ele ressuscitou para nos salvar.
Vocês tiveram, sabe, não foi uma experiência qualquer, não foi apenas de ouvir falar. Paulo diz, ante cujos olhos foi Jesus, ou seja, a pregação de Paulo tinha sido tão viva, a pregação de Paulo tinha sido tão impactante, que era como se os Gálatas tivessem visto Jesus crucificado. A pregação de Paulo. Então Paulo diz, olha, vocês não têm nem desculpa, porque vocês viram a Cristo, vocês vivenciaram, vocês tiveram experiência. E agora vocês estão voltando para o lamaçal, vocês estão voltando para o pecado, vocês estão voltando para a carne. Isso é loucura. Então Paulo segue e vai dizer assim no versículo 2. Quero apenas, então, já teve a primeira pergunta no versículo 1. A segunda pergunta vai dizer assim, quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Segunda pergunta de Paulo agora. Paulo diz, olha, lembrem novamente do passado de vocês. Quando vocês começaram a vida cristã, quando vocês ouviram, receberam um folheto, aceitaram o convite de alguém para vir na igreja, foi como? Foi pelas obras? Vocês compraram a salvação? Vocês compraram o Espírito Santo? Vocês deram dinheiro ou foi pela fé? Então Paulo diz, olha, eu quero saber uma coisa de vocês. Receberam o Espírito Santo pelas obras? Ou foi pela pregação da fé? Vocês receberam o Espírito Santo na campanha? Vocês receberam o Espírito Santo quando deram dinheiro? Ou foi pela pregação que o Espírito Santo habitou em vocês, abriu os olhos de vocês, quebrou o coração e diz, você precisa de Jesus? Lembra do passado, é isso que Paulo está dizendo. Me diz aí, se vocês tiverem a coragem de dizer que receberam o Espírito Santo por causa da obra da lei, tudo bem. Vocês vão ter que aceitar isso, viver com isso. Mas eu tenho certeza, Paulo está dizendo, tenho certeza, a experiência de vocês, mais uma vez, vai acusar vocês. Vocês receberam o Espírito Santo pela fé. E não sei você, mas comigo foi, de maneira inesperada, de maneira súbita, de maneira que eu não planejei. Eu recebi muitos folhetos, eu recebi muitos convites para vir na igreja, eu fui evangelizado diversas vezes, eu não estava nem aí para os crentes, nem aí para a igreja, nem aí para Jesus. Mas aprova a Deus um dia, de forma soberana, pela fé, eu entrar na igreja e receber o Espírito Santo pela fé, pela pregação, pelo ouvir, me derramar, me prostrar aos pés de Jesus e entender que eu era miserável pecador e que a minha vida era desgraçada sem Jesus. Fiz nada, não fiz nada. Pelo contrário, nem iniciativa minha teve. Eu fui para a igreja porque eu estava destruído. Mas por diversas vezes me pregaram o Evangelho. E eu não tive como comprar o Espírito Santo ou alcançar o Espírito Santo pela minha própria obra. Simplesmente Ele me encontrou, Ele me alcançou e Ele mudou a minha vida. Então, irmãos, a gente entrou na família de Cristo, a gente entrou nesse corpo que a gente chama de igreja, a gente foi inserido, a gente foi tirado da vida de perdição e colocado nessa vida de salvação pela fé. Pela fé. Tolos são aqueles que acham que podem comprá-la. Tolos são aqueles que acham que podem adquiri-la. Tolos são aqueles que acham que podem fazer alguma coisa para alcançá-la. É graça. Ele nos amou primeiro. Ele se entregou na cruz primeiro. Ele nos deu perdão primeiro. Ele ofereceu a sua vida primeiro. Agora nós oferecemos a nossa. Mas é resposta. É uma reação a uma ação que Deus teve primeiro. Então Paulo diz, olha, mais uma vez, o passado de vocês contradiz o presente de vocês. Então a Bíblia diz, em João 3,5, que o crente é nascido do Espírito. A Bíblia diz, em Tito 3,5, que o crente é regenerado pelo Espírito. A Bíblia diz em Efésios 1 que o crente é selado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 1, capítulo 3, que o crente, ele é templo do Espírito Santo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2 que o crente é batizado no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. A Bíblia diz em 1 Coríntios também 5 que o crente deve andar no Espírito Santo, no Espírito. E a Bíblia diz também em Efésios 5,18 que o crente tem que ser cheio do Espírito Santo. Ou seja, tudo na vida do crente é com base no Espírito, é com base na fé. Tudo que a gente faz é com base na fé. E se deixa de ser na fé, vira obra. Se vira obra, Deus não se agrada. Fazemos tudo pela fé, andamos pela fé.
vivemos pela fé. Pulamos de cabeça pela fé. Arriscamos pela fé. Contamos com Deus pela fé. Pela fé. Porque se fosse pelas obras, a gente poderia fazer alguma coisa e dizer assim, agora Deus vai ter que fazer, porque eu já fiz a minha parte. Mas não é assim que funciona. A gente crê cegamente. Cegamente. Porque a gente crê que Ele é poderoso, que Ele é vivo. E que aquele que começou a obra é fiel para terminar. A gente crê. Então, Paulo diz, olha, não sei o que está acontecendo com vocês não. Vocês receberam o Espírito pela fé, tudo que tem na vida de vocês veio por meio da fé, e vocês estão com essa bobagem agora aí de obras da lei, de viver na carne. Versículo 3, mais uma pergunta. Como eu disse, retórica. Paulo diz assim, sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Paulo já disse no versículo 1 que eles eram insensatos. Agora Paulo dá uma aperfeiçoada no que ele está falando. Paulo dá uma aprofundada. Paulo faz dois contrastes. Paulo diz, olha, vocês começaram e agora estão terminando. Então Paulo diz, começaram pela fé, ou no Espírito, estão terminando, ou se aperfeiçoando na carne. Então Paulo coloca dois contraditórios, Espírito e carne, começado e terminado, ou aperfeiçoando. Então Paulo diz, olha, há uma loucura aí, há um contrassenso, porque vocês nasceram de novo pelo Espírito, começaram no Espírito, e agora, com o passar dos anos, vocês estão se aperfeiçoando e vão terminar na carne. A gente até entende o contrário, né? Que o crente, quando chega na igreja, ainda que o Espírito tenha o alcançado, ele ainda tem muita coisa para abrir mão, ele ainda tem muito da carne para mortificar. E com o passar dos anos, a carne vai sendo mortificada e ele vai cada vez mais se tornando espiritual. Agora, o contrário, você ser alcançado pela fé, ser salvo pelo Espírito, e com o passar dos anos você se tornar cada vez mais carnal, só prova uma coisa, irmão: a salvação de verdade não alcançou teu coração. O Espírito Santo de verdade não chegou no seu coração. Porque se em vez de estar sendo aperfeiçoado na alegria, na liberdade, na adoção de filho, na salvação, no perdão, na misericórdia, na graça, no amor ao próximo, no amor a Deus, se em vez de você estar sendo aperfeiçoado nisso, você está sendo aperfeiçoado na carne e nos pecados da carne, pode ter certeza, o Espírito da salvação não habita no seu coração. Então Paulo está dizendo, o que está acontecendo com vocês, garotos? O que está acontecendo com a igreja de vocês? Paulo está falando com uma igreja, gente. Mais de uma igreja. Era uma região que tinham várias igrejas plantadas. Então Paulo está dizendo, o que está acontecendo? E aí lembre-se, quem vos enfeitiçou? É um feitiço. E se vocês começaram no Espírito e agora vocês estão regredindo para a carne, é feitiço. É maldição. É insensatez. Então Paulo diz, olha, vocês estão renunciando àquele que vos resgatou, vocês estão renunciando à suficiência de Jesus, estão colocando penduricalhos na fé, estão colocando a carne para completar a obra que já foi completa na cruz do Calvário. A gente sempre repete, eu sempre repito isso aqui, Jesus na cruz diz, está consumado, e não eu fiz a minha parte, façam a de vocês agora. Eu fiz a minha parte, agora é cada um por si, cada um pela força do seu braço. Não, ele diz, está consumado. Então Paulo diz, olha, vocês estão negando que Jesus é o suficiente. Vocês estão parecendo, sabe quem? O filho pródigo. Vocês conhecem essa história. Vocês conhecem. Jesus já tinha contado essa história. Essa história já tinha sido anunciada entre os crentes. Então Jesus diz, vocês parecem o filho pródigo, que começaram na casa do pai, receberam tudo pela graça, a herança pela graça, o dinheiro era pela graça, a comida que o filho pródigo comia era pela graça, a bebida era pela graça do pai, a casa que ele morava era pela graça do pai, não pagava para morar ali, não tinha nenhum mérito. E aí ele vai se aperfeiçoar na carne. Tudo o pai dava de graça para ele, tudo o pai dava por amor, mas o filho pródigo prefere se afastar e se aperfeiçoar no meio dos porcos. É isso que acontece todas as vezes que a gente se afasta de Cristo como o único e suficiente Salvador. Então essas palavras, irmãos,
elas se aplicam hoje. Toda vez que um crente, toda vez que alguém que uma vez entrou na igreja, conheceu Jesus, começa a confiar na sua carne ou em qualquer outra coisa, mais do que Jesus, a gente tem falado sobre isso aqui no nosso estudo de quarta-feira, é idolatria, é se afastar do Espírito e está se aperfeiçoando na carne. Toda vez que um crente faz isso, pode ter certeza que ele está caminhando de mal a pior. Versículo 4, mais uma pergunta. Paulo vai dizer assim: terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Então Paulo agora, mais uma vez, toca na ferida. Assim como todos os outros crentes daquela época, quando criam em Jesus, sofriam perseguição e sofriam situações complicadíssimas, Paulo vira para os Gálatas agora e diz: olha só, vocês lembram que quando vocês se converteram, vocês passaram por perrengues, vocês foram perseguidos, caluniados, expulsos de casa, muitos perderam propriedades, muitos foram renegados pela família, muitos perderam casamento, porque era isso que acontecia naquela época, muitos quase perderam a vida. E agora, vocês estão voltando para casa, ou seja, todo o sofrimento de vocês foi em vão? Porque a Bíblia diz que sofrer pela justiça é bem-aventurança. Sofrer pelo Evangelho é bem-aventurança, é galardão, é bênção de Deus. Sofrer quando se faz o certo, ser caluniado, difamado, ridicularizado quando se faz o certo. Mas sofrer por insensatez é loucura. Então Paulo diz: olha, vocês estão jogando fora, vocês estão banalizando inclusive a perseguição que vocês sofreram. Lembra como foi duro no início? Lembra como foi difícil no início? Lembra como foi pesado no início? E vocês estão simplesmente agora se lixando para isso? Vocês estão simplesmente ridicularizando tudo que vocês passaram? Eu gosto muito de um louvor que diz, né? Quando aquele dia chegar, eu cantarei, Senhor, valeu a pena. A música ela começa, né, cantando vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer porque a gente ainda não chegou na glória. E quando aquele grande dia chegar, eu cantarei, Senhor, valeu a pena, tudo que eu fiz. Mas será ridículo se eu tiver passado por tanta coisa nessa vida e naquele grande dia me encontrar condenado, porque passei a confiar no meio do caminho na minha carne, abandonei o meu Senhor. Como cantarei, Senhor, valeu a pena? Não cantarei, Senhor, valeu a pena. E, na verdade, os meus sofrimentos terão sido em vão. Na verdade, todo o meu esforço, toda a minha dedicação, toda a minha luta por santidade, toda a minha luta por mortificar essa carne, por me abandonar o mundo e vir para Cristo, vai ser em vão. Porque eu voltei para o lamaçal dos porcos. Voltei para onde não deveria ter voltado. Então, Paulo diz, olha, vocês estão fazendo uma grande bobagem. E aí, para dar uma amaciada, Paulo diz assim, se na verdade foi em vão, como se Paulo dissesse, olha, ainda dá tempo de voltar, ainda dá tempo de se arrepender. Então ele diz assim, terá sido em vão que vocês sofreram? Aí ele diz, se na verdade foram em vão, ou seja, voltem para que não sejam em vão, se arrependam para que não sejam em vão, mudem de atitude para que não seja em vão, porque é lamentável passar 10, 20 anos na igreja, ter ministério na igreja, e quando chegar naquele grande dia, descobrir que você foi condenado. Porque você era um religioso. Porque você só era crente da boca para fora. Porque você dizia que acreditava em Jesus, mas acreditava em outras coisas também. Porque você dizia, como o Guilherme falou aqui na sexta-feira, que reconhecia o que era graça, mas na verdade você se relacionava com Deus, não toma lá da cá. Ah, pastor, é graça, eu conheço a graça, eu amo a graça me alcançou, eu canto a graça, mas acha que Deus é tomar lá da cá, que Deus é barganha, que Deus é comerciante, que Deus fica fazendo troquinha com a gente. Não é. Então, cuidado mesmo. Então Paulo diz, será que vocês sofreram em vão? Aí ele diz, se na verdade foram em vão. Então assim, ainda dá tempo. Se arrependa. Mude de atitude, para que todo o sofrimento, para que todos esses anos não tenha sido em vão.
e você não seja pego de surpresa naquele grande dia, quando Jesus voltar. Versículo 5. A última pergunta desse trecho. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz por obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo termina esse trecho aprofundando aquilo que ele já havia falado no versículo 2. No versículo 2 ele diz: vocês reconheceram, receberam o Espírito pela fé. Vocês foram regenerados, vocês foram justificados, vocês foram salvos pela fé, pelo Espírito. Mas além disso, ele diz: o Espírito concedeu dons e operou milagres no meio de vocês. Isso foi como? Pela obra? Pelo dinheiro? Pelo trabalho que vocês fizeram na igreja? Paulo diz: não, foi pela pregação da fé também. Assim como vocês foram salvos, lá no versículo 2, pela pregação da fé, toda a manifestação que Deus fez na tua vida até hoje, seja dons, talentos, milagres, livramentos, bênçãos, tudo foi pela fé, tudo. É no mínimo, de novo, ignorância. Vocês agora estarem querendo se aperfeiçoar na carne, estarem dando ouvidos para esse canto da sereia e indo atrás de bobagem. Indo atrás de bobagem. Não foi pela fé que vocês chegaram até aqui? Não foi pela fé que tantas vezes Deus te pegou pela mão e te colocou de pé quando você achava que não tinha forças? Ou você fez alguma coisa? Não foi pela fé que Deus te trouxe de volta para casa e te mostrou que havia perdão? Ou você acha que foi pela pregação do pastor? Pela sua força? Sempre foi pela fé, irmãos. E vai ser até o final da vida. Se não for, a gente está desviado. Se não for, o que está sendo pregado aqui é mentira. Se não for pela fé, se não for de graça, se não for no nome do Filho de Jesus, do Filho de Deus, Jesus Cristo, é bobagem. Então Paulo está terminando aqui dizendo: olha, tudo o que aconteceu na vida de vocês, toda dádiva, toda operação, foi pela fé. E aí, de novo, só para a gente fechar aqui, você vê o tamanho da incoerência e o tamanho da bobagem quando algumas igrejas marcam um dia para Deus operar milagre, marcam um dia para Deus fazer A, B, C ou D, dia disso, dia daquilo outro. Não há como marcar dia quando quem opera o milagre é o Espírito, e quando esse milagre vem pela fé. Não tem como marcar dia. Basta que nós exerçamos a fé que habita dentro de nós, que inclusive diz a Bíblia que é um dom de Deus. Então, você pode marcar o dia. Hoje é o dia do milagre. Se aqueles que estão sentados não colocarem em prática a fé que Deus nos deu, pode marcar o dia, irmão. Tem muito tempo que eu não falo isso. Pode plantar bananeira aqui. Antigamente eu falava plantar bananeira, Guilherme lá de cima já ria. Pode fazer o que for. Pode botar uma música muito bonita. Pode bater pé no chão, falar alto, gritar. Fazer horas de oração, não vai acontecer nada, porque é pela fé. Pode fazer campanha, pode dar dinheiro, pode trabalhar na igreja, não vai vir. Mas infelizmente as pessoas se deixam, como eu disse no início, enfeitiçar. E aí são enganados por todo tipo de bobagem e por todo tipo de carnalidade que não convém. Quero terminar fazendo 4 aplicações. A primeira, falei bastante sobre ela, só para você reforçar. Dar ouvidos à heresia, dar ouvidos à bobagem, dar ouvidos àquele canto da sereia que no início é sedutor, é agradável, deixa o nosso coração até alegre. Cuidado, vai nos levar ao engano e vai nos levar ao feitiço. E quando a gente menos perceber, estamos cegos, o coração está endurecido e a gente não escuta mais a voz do Espírito. Saímos do Espírito e já estamos vivendo na carne. Então cuidado com o que você escuta, cuidado com o que você assiste, cuidado naquilo que você frequenta, aquilo que você participa, cuidado. Repito, não somos aqui crentes bitolados e isolados do mundo. Não é isso que eu estou pregando aqui.
mas a gente tem que tomar cuidado, porque quando o assunto é fé, quando o assunto é evangelho, a gente tem que buscar sempre a pureza, a santidade e a fidelidade do evangelho, porque senão, devagarzinho, o feitiço vai tomando conta, quando vê, a gente já está completamente envenenado, completamente perdido. Primeira aplicação, então, é essa. Não dê ouvidos àquilo que não convém, àquilo que não edifica, aquilo que não santifica. Segundo ponto, nós começamos a vida pela fé e não podemos terminar pelas obras, nem pela carne, nem no pecado. Certo? A vida do crente é uma vida de processo, é uma vida de santificação, é uma vida que sim, contém altos e baixos, contém deslizes, contém falhas, mas a vida do crente presume-se que com o passar dos anos ela vai melhorando, ela vai se aperfeiçoando, e não na carne, mas no espírito. Subentende que aquele pecado e aquelas faltas que você cometia lá no início da caminhada, com o passar do tempo, você vai se tornando mais experiente, mais sensato, mais maduro e não vai repetindo, certo? Então não estou dizendo aqui de perfeição, porque ninguém é perfeito aqui, nem eu. Mas, com o passar dos anos, se você olhar para a sua vida e ver que você está se aperfeiçoando no pecado, pode ter certeza que você tem que voltar lá atrás, né? Não é isso que a Bíblia diz? Volta lá onde tu caiu e começa de novo. Começa enquanto há tempo. Terceira aplicação. Terminar na carne é ter sofrido em vão, é ter caminhado em vão, é ter frequentado a igreja em vão. Terminar na carne é isso. É chegar naquele grande dia e, como eu disse ontem, dizer: Senhor, Senhor, em Teu nome nós fizemos milagres, em Teu nome nós curamos, em Teu nome nós profetizamos, e ouvir Jesus dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, tinha uma roupa de crente, mas por dentro praticavam a iniquidade. Então, terminar pela carne é sofrer em vão. Terminar pela carne é banalizar o sangue de Jesus que um dia foi derramado na cruz. E a última aqui, para terminar: o Espírito Santo e os milagres que acontecem no nosso meio vêm. Duas vezes você vê a palavra, não apenas fé, né? Às vezes eu falei: vem pela fé, vem pela fé. Mas tanto no versículo 2, quanto no versículo 5, Paulo diz: pela pregação da fé. Finalzinho do 2, pela pregação da fé. Finalzinho do 5, pela pregação da fé. E aí, irmãos, eu termino aqui lembrando da importância e da relevância que a pregação tem para uma igreja evangélica. O louvor é bom, as festas são boas, as atividades são boas, os retiros são ótimos, os encontros que os departamentos fazem são bons, mas a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Os milagres vêm por meio da pregação da fé. Os dons vêm pela pregação da fé. Os talentos vêm pela pregação da fé. A libertação vem pela pregação da fé. A salvação vem pela pregação da fé. Então a igreja que abandona a pregação é apóstata. A igreja que abandona a pregação pode ter barulho, pode ter muito movimento, mas não tem o milagre de verdade. Porque o milagre, o Espírito, os dons, a manifestação, a graça, o amor, a vida vem pela pregação da fé. Então, irmãos, se tem algo que a gente deve valorizar nos nossos cultos, na nossa vida, no nosso dia a dia, é a leitura do Evangelho, é a leitura da Palavra de Deus e a pregação da fé. Infelizmente, o que a gente tem percebido, nos dias de hoje é justamente o contrário. Valoriza-se tudo dentro da igreja e a pregação da fé fica em segundo plano, em segundo caso, faz do jeito que dá, prega-se do jeito que dá, ou quando prega, se prega aquilo que o povo quer ouvir e aquilo que o povo está carente. Mas como a gente tem feito aqui há mais de um ano, a gente prega a Bíblia e fala aquilo que a Bíblia permite falar. Se a Bíblia permitir falar, a gente vai falar. Se o versículo deixar falar, a gente vai falar. Se o versículo não deixar, a gente não fala.
Se a Bíblia fala, a gente fala. Se a Bíblia se cala, a gente se cala. É assim que tem que ser. Então, não esqueça isso. Não esqueça. Tudo que a igreja faz é bom, é relevante. Mas se não houver pregação da fé, a igreja está morta e a gente está perdido. Amém? Vamos orar?